Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor nessa noite, meus irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 22. Eu quero, para embasar essa mensagem, ler dois textos. O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 22. E o segundo texto está no Evangelho de João, capítulo 8. Amém, irmãos? Mas logo após nós lermos Gênesis, nós leremos João. Se você já quiser deixar separado aí o Evangelho de João. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar e exaltar o nome do Senhor por essa oportunidade. Ao pastor João Áquila que nos concedeu de estarmos aqui. Jovens, que Deus abençoe cada jovem, irmãos. Eu quero dizer aos pais, vale a pena criar os seus filhos, ser exemplo dentro de casa, renunciar a muita coisa e ser exemplo dentro de casa para os seus filhos. Amém, irmãos? Aleluia. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Bendito seja o nome do Senhor. Gênesis, capítulo de número 22, versículo 4 a seguir. Mas eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, para nós tentarmos fazer aqui trazer uma mensagem expositiva do texto para nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: Permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai, Abraão. Meu pai, ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. Então Isaque indagou: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Amém, meus irmãos? João, capítulo 8. Evangelho, claro que de Jesus Cristo, mas segundo nos entregou João, no capítulo 8. Todos acharam? Versículo 55 a seguir, diz assim: Todavia, vou ler o 54 que é para vocês entenderem o contexto. Jesus declarou-lhes: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Pai. Todavia, vós ainda não tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Versículo 57. Então os judeus disseram a Jesus: Tu ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, por Tua palavra nessa noite, Pai. Que os nossos corações, Senhor, estejam abertos, a nossa mente, Senhor Deus, para receber do Senhor a Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, nessa noite. Exorta-nos, edifica-nos e consola, Senhor da glória. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de
Jesus. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, irmão, deixa sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 22. Vou até pregar de óculos e vou ser um pouco mais compassado para que os irmãos entendam a mensagem. Quando nós chegamos no capítulo 22, se você observar no versículo 1, ele vai começar assim: passado esses acontecimentos. Que acontecimentos? Se você observar no capítulo anterior, no capítulo 21, a Bíblia vai dizer que Deus chega para Abraão e dá uma ordem a Abraão. E diz: Abraão, pega o teu filho Ismael, junto com a sua mãe Agar, e manda embora. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele tinha em sua casa 2 filhos: Ismael, filho de Agar, que era escrava, e Isaque, filho de Sara, que era sua esposa. O texto nos diz que ele pega a criança, dá um odre de água, pães, entrega para sua mãe e manda ele embora. Porque Gálatas vai nos explicar, Paulo escrevendo aos Gálatas, que Ismael não herdaria a promessa junto com Isaque. Aí, quando nós chegamos no capítulo 22, nós vamos entender que o autor de Gênesis vai dizer: passado esses acontecimentos, e ainda tem um acontecimento de Berseba junto com Abimeleque. Quando passa esse turbilhão de coisas na vida de Abraão, Deus chega para Abraão, veja o versículo 1, Deus submeteu a Abraão uma prova, e o texto vai dizer que ele chama Abraão, e se você observar no versículo 1, Deus vai falar 2 vezes, Abraão, Abraão. Quando na Bíblia, irmãos, nós vemos uma mesma palavra ser repetida 2 vezes, é porque há uma ênfase, ou uma urgência. Quando Deus chamou Samuel pelo nome, que ele não conhecia Deus, ele chamava 2 vezes, Samuel, Samuel. Por quê? Deus tinha urgência em entregar uma palavra de profecia para a nação de Israel. Quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, Abraão. Agora olha a resposta de Abraão. Ele vai dizer: resposta de servo, eis-me aqui, Senhor. Uma lição que nós tiramos dessa história é que Abraão em nenhum momento ele deixou de ser servo. Quantos de nós Deus tem chamado e estamos ouvindo chamar e não respondemos ao chamado do Senhor? Deus te chamou para pregar e você está calado. Deus te chamou para louvar e você não canta. Deus te chamou para exercer alguma coisa na obra do Senhor. Deus está falando nessa noite para cada um de nós, assim como falou com Abraão. Abraão, Abraão, que nessa noite você possa ouvir Deus chamando pelo teu nome, não só 2 ou 3 vezes, mas quantas vezes seja necessário, porque nos dias em que estamos vivendo, há uma urgência para as nações. Nos aproximamos do arrebatamento da igreja. Em breve Jesus voltará, e Ele vai perguntar a mim e a você: mostre-me as tuas mãos, e o que você tem para apresentar ao Senhor? Deus chama Abraão e diz: Abraão, Abraão. Resposta de servo: eis-me aqui, Senhor. Talvez você esteja preocupado com a sua condição espiritual, mas eu quero falar para você, assim como Isaías falou naquela noite. Ele disse: eis que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o texto vai dizer que um serafim voou, aleluia, com uma tenaz na sua mão, pegou brasas vivas do altar, tocou os
lábios, teus lábios estão sendo tocados nessa noite, assim como os lábios de Isaías foram tocados, e a tua maldade está sendo retirada, e o Senhor está perguntando e chamando: Abraão, Abraão. Assim como com Isaías, Deus está perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Que a igreja aqui presente nesta noite possa fazer como Abraão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que a igreja aqui presente nessa noite possa fazer como Isaías e dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Porque muitas das vezes nós vemos e reconhecemos a grandeza do chamado de Deus para as nossas vidas, olhamos para a nossa pequenez e insignificância diante de tão grande obra, e achamos que Deus não pode mudar a nossa condição para que a gente corresponda com aquilo que o Senhor espera de nós. Deixa eu te falar uma coisa: não é você, é o Espírito que habita em você. Não é você, é o Deus que te comprou com sangue na cruz do Calvário. Não é a tua capacidade, ela vem do Senhor. Aleluia. Quantos podem levantar a mão, exaltar e bendizer o nome do Senhor? Então responda positivamente ao chamado do Senhor nessa noite. Não negligencie a sua chamada. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 25, que o Senhor vai falar das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes, até o versículo 11 ele vai falar, 12 ele vai falar sobre as virgens, mas a partir do versículo 13 ele vai falar sobre a igreja do Senhor, que está como as 5 virgens prudentes esperando a volta de Jesus. Ela está trabalhando e angariando para o reino de Deus, trabalhando com o talento que Deus colocou nas mãos da igreja. A um ele deu 5 porque tem capacidade de trabalhar com 5, a um ele deu 2 porque tem capacidade de trabalhar com 2, ao outro ele deu apenas 1 porque ele sabia que a capacidade daquele homem alcançava a trabalhar com o talento. Eu não sei o que Deus entregou nas tuas mãos ou vai entregar. De uma coisa eu sei: Ele te capacita para que você trabalhe com aquilo que Ele te entregou. Então não temas, levanta a tua cabeça e faz a obra para o qual Deus te chamou. Aleluia. Versículo 2, ele responde como servo. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho. E agora olha a frase seguinte: teu único filho, a quem tu muito amas, vai-te até a terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Escute, Deus dá uma ordem a Abraão. Ele chama Abraão, talvez esperando receber uma palavra de promessa de Deus, talvez esperando receber um renovo de aliança, mas Deus chama Abraão para lhe pôr à prova. Deus chama Abraão para que ele lhe ofereça um holocausto, e a palavra holocausto aqui no texto é olã, quer dizer que ele tinha que matar Isaque e depois colocar fogo para que o corpo da criança fosse consumido, ou do jovem. O texto vai nos dizer que Deus vai indicar o local, o monte, nas regiões de Moriá, e Deus diz: sacrifica-o como holocausto, porque eu quero o teu filho. Ele tinha 2. Deus diz: manda o filho da escrava embora, deixa apenas o filho da livre em casa. E depois que está o único filho, chamado Isaque, e o nome Isaque quer dizer riso, então significa que Isaque, além de ser fruto da promessa, fruto de uma espera aproximadamente de 25 anos, onde Abraão, diz o texto em Romanos, que ele foi fortalecido na fé enquanto esperava a promessa, dando glória a Deus. Deus prometeu um filho,
E quando o filho chega, depois de tanto glorificar, sendo renovado, de tempo de espera, quando o filho cresce, está no seio familiar e ele é o único da casa, Deus chega para Abraão e diz: agora me entrega o teu filho. Eu quero que você o entregue em sacrifício e ofereça em holocausto. E você vai para um lugar que eu vou te mostrar. O texto diz, escute, versículo 3, que depois que recebeu a ordem, Abraão se levantou bem cedo, selou o seu jumento, tomou consigo seus 2 servos e seu filho amado Isaque. Ele ainda achou a lenha para o holocausto e se pôs rumo ao caminho que Deus havia mostrado. Escute, sabe o que significa isso? Que Abraão teve tempo para refletir, para somar 1 mais 1, 2 mais 2, porque muitas das vezes Deus nos pede algo e ali de súbito nós fazemos. Isso é fácil. Deus diz a Abraão: pega o teu filho e vai. Há uma longa jornada, uma longa caminhada com a criança, com o rapaz ao seu lado. São 3 dias de viagem. Imagina a cabeça de Abraão. Não disse para Sara, não disse para os servos, e tampouco para Isaque, que Deus o havia pedido como holocausto, para ser morto. Aí o texto vai nos dizer que ele sela o jumento, ele racha a lenha, pega o fogo, pega o cutelo e pega o menino. Isso nos mostra algo que a Bíblia nos revela, que uma oferta, para o ofertante, ela morre 2 vezes. A primeira vez ela morre no coração do ofertante, e a segunda ela morre no ato de entrega. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que antes que Deus criasse o mundo, Jesus para ele já tinha sido entregue na cruz do Calvário por mim e por você, porque ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quando Abraão pega Isaque, para Abraão e para Deus, se você observar em Hebreus capítulo 11, versículo 19, Isaque já estava morto. Porque ele havia sido entregue no coração de Abraão, e Deus sabia que Abraão o entregaria. Abraão pega o jumento, pega os criados e pega o filho e vai de rumo ao local de sacrifício. E no versículo 4, observe o versículo 4, diz que no 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Quando a Bíblia diz no 3º dia, irmãos, são 3 dias de viagem, sabendo que sacrificaria, derramaria o sangue do seu filho, que naquela situação ele era inocente. Aí o texto vai nos dizer que Abraão viu de longe. Agora escute, essa expressão viu de longe nos remete a 2 situações. Primeiro, a distância. Quando Abraão chega nas regiões de Moriá, ele viu o monte distante. Mas nos remete também à questão do tempo. Ele não viu só a distância, ele viu o tempo. Quando Abraão chega nas regiões de Moriá, ele vê de longe aquilo que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 58. Agora escute, olha o que os judeus perguntaram para Jesus, porque Jesus faz uma afirmação. Ele diz que Abraão viu o seu dia, o dia de Jesus, e ele muito se alegrou. Os judeus olharam para Jesus e disseram: mas tu não tens 50 anos, como dizes que viu Abraão? Por que ele se remete à idade de 50? Porque todo sacerdote se aposentava aos 50 anos de idade.
Eles estão dizendo para Jesus: mas tu ainda nem chegou à idade de aposentadoria, como tu dizes que viu Abraão? Tu é muito novo. E havia uma distância de tempo muito grande, mais de 2000 anos. Jesus vai olhar para os judeus e vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Quantos podem glorificar e bendizer o nome do Senhor? Agora escute, o versículo seguinte vai dizer que os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Por quê? Porque se você chegar para um judeu e perguntar para ele: qual a tua profissão? Ele vai responder para você assim: eu, engenheiro. Se você perguntar para ele qual o seu nome, ele vai dizer: eu, no meu caso, se eu fosse Wellington. Por quê? Ele não usa junto com o pronome pessoal o verbo ser. Por quê? Por causa de Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta a Deus: Deus, quando o povo perguntar quem me enviou, que nome eu digo a respeito do Senhor? Aí Deus respondeu para Abraão: diga para ele que eu sou. Aleluia. Esse é o meu nome. Quando Jesus diz para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus estava dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está se igualando a Deus. A palavra eu sou, ego em mim, ele está dizendo: eu sou incriado, ninguém me criou ou me formou. Antes que o mundo existisse, eu sou. Igreja, ele é, aleluia, ele é o pão que te alimenta nessa jornada, ele é a nuvem que te cobre durante a sequidão do dia, ele é a água que sacia a tua sede, ele é o que você precisa, ele é. Aleluia, aleluia, ele é. Ele é. O Salmo de número 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Por quê? Porque Ele é o teu pastor, Ele garante a tua segurança, Ele te faz andar por águas tranquilas, Ele te dá pasto verdejante. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, tu não vais só. Por quê? Porque Ele é ao teu lado, Ele está contigo. Quantos podem exaltar e bendizer o nome do Senhor? Só porque Ele é, só porque Ele é, aleluia. Eu não sou, eu não tenho, eu não posso, mas Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele é, Ele tem e Ele pode, aleluia. Escute, há uma pergunta que fica no ar. Mas ainda antes que Abraão que existisse, eu sou. Mas como Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou? Dois aspectos. Escute, vamos continuar no texto. Observe o versículo 4. No terceiro dia, repita comigo: no terceiro dia. Novamente, no terceiro dia. Novamente, no terceiro dia. Aqui há referência de tempo e distância. Distância para Abraão, para o monte onde ele levaria Isaac. E de tempo, porque dali, do monte, ele viu Jesus se revelando a ele. Agora escute, continuando o texto. Versículo 5. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos a vós. Veja a confiança de Abraão. Lembra que eu falei para vocês que no coração de Abraão ele já tinha morrido, Isaac? Só que a fé dele era tão grande que Hebreus capítulo 11, versículo 19 vai dizer que Abraão cria tanto no poder de Deus, que até da morte ele poderia levantar Isaac. E o texto continua dizendo: em figura, em forma de símbolo, o levantou. Significa que quando, vamos continuar o texto, aí o texto vai dizendo: Isaac, então Abraão tomou a lenha do holocausto,
colocou sobre os ombros do seu filho. E ele mesmo levou brasas, preparou o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam juntos, caminhavam o que, irmãos? Eles caminhavam juntos, pai e filho, que fala de família. Estamos pregando sobre o amor? Escute, família. Deus não queria a morte de Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Tem gente que não entende a oferta. Deus não quer a tua oferta de modo literal, Ele quer o teu coração. Olha a oferta, eu quero o teu filho. Abraão de pronto, não questionou, preparou o filho e está levando para o matadouro. Agora olha o filho, eles estavam juntos. Agora olha a pergunta de Isaac, versículo próximo. Isaac chamou o pai Abraão e diz: meu pai. Ele respondeu prontamente: sim, meu filho. Então Isaac indagou: pai, eu vejo aqui o fogo, eu vejo aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Percebe que Isaac conhecia todos os elementos de uma adoração? Por quê? Porque Abraão ensinou, irmão. Pai e filho andando juntos. Que você não faça nenhum discípulo fora, mas que faça dentro da sua casa. Juntos, caminhando juntos, caminhando juntos. Ele olha para o pai e diz: pai, olha a pergunta do filho. Eu sei que precisa de fogo, e tem. Eu sei que precisa de lenha, e tem. Eu sei que o senhor leva o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Escute, a resposta de Abraão, ele joga a responsabilidade para Deus. Nos dá outra lição de fé. Por quê? Quando o filho ouve a resposta do pai, a Bíblia diz que eles continuaram a caminhar. Faltava algo, sim ou não? E o filho, como não podia prover, perguntou para quem podia. O pai, a autoridade imediata mais próxima. E ele diz: pai, tem lenha, tem holocausto, tem fogo, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? E o filho recebe uma resposta de confiança. De confie do pai. Está faltando, mas eu sei quem vai prover. Quantos filhos são desanimados pelo pai durante a caminhada dentro do seu lar? Porque ser crente dentro da igreja é simples, é fácil. Mas agora você ser o que você é dentro da igreja, dentro do seu lar e exemplo para os seus filhos, a história é diferente. Quando o filho ouve a resposta do pai, ele diz: eu conheço meu pai. É um homem de fé. Ele conhecia o testemunho, esperou 25 anos pelo meu nascimento, uma promessa que viria. E eis-me aqui. Então meu pai sabe o que está dizendo. Pais, durante a caminhada, não faça com que os teus filhos desanimem dentro da sua casa. Seja um exemplo de fé e de confiança. Escute, por quê? Porque quando você é um exemplo de fé e de confiança dentro da sua casa, não que as tuas experiências servirão para eles, mas farão com que eles permaneçam firmes para viver as suas próprias experiências. Aí o texto continua dizendo, vamos para a Bíblia. O texto vai dizer: assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus apontara, Abraão
construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para imolar o seu filho. Agora olha a surpresa do filho. Ele chega no altar, em cima do monte. Abraão prepara toda a lenha, prepara-se para acender o fogo, e na hora de oferecer o cordeiro, ele amarra o filho, ele amarra Isaac. Aí eu quero puxar pelo aspecto de Isaac, a visão de Isaac. Irmãos, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Eu não sei qual a idade do menino, do rapaz, mas de uma coisa eu sei: ele tinha mais força e mais agilidade que o pai. Se ele quisesse fugir, fugiria. O texto vai nos dar a entender que Isaac se entrega à vontade do pai. Aleluia! Ele se entrega à vontade do pai. E você diz: como eu aplico isso na minha vida? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 a seguir, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! E não vos conformeis. O texto "não vos conformeis" quer dizer: não tome a forma do mundo, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: a tua vontade pode até ser boa e agradável, mas vontade perfeita só a do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora, como eu faço, pastor, para viver essas 3 vontades na minha vida? Se entregue no altar do Senhor, coloque o seu corpo como sacrifício vivo e não tome a forma do mundo. Isaac se entrega. Isaac se entrega. Ele foi amarrado, colocado sobre o holocausto, colocado sobre a lenha. Versículo 10: Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, escute, irmãos, se a gente pudesse fazer um teatro para descrever a cena. Imagina Isaac em cima da lenha, deitado. Pai olha o filho em completa rendição. Ele pega a faca, em outras versões vai dizer o cutelo. Aí ele levanta. Irmãos, Abraão não estava brincando. Abraão ia cortar Isaac. Abraão ia derramar o sangue de Isaac. Quando ele levanta o cutelo, o texto vai dizer, quando ele levanta a faca para imolar Isaac, o anjo do Senhor chamou do céu, da mesma forma que Deus chamou no começo: Abraão, Abraão! Irmão, está em exclamação. Sabe por quê? Porque Abraão ia dar o finalmente, irmão. E Abraão se lançou contra o seu filho para tirar a vida dele. Por quê? Porque Deus pediu. Nós estamos nessa noite, tarde, onde os jovens estão falando do amor de Deus por nós. Agora deixa eu inverter a pergunta. Sabemos que Deus nos ama de maneira tal que entregou o seu único filho. Agora, qual é o tamanho do amor seu por Deus? Porque quando Deus pede a Abraão seu único filho, ele não hesitou em entregar. Aí eu vou contextualizar o texto, aplicar de forma que venha para os nossos dias. E se Deus pedir a tua internet?
E se Deus pedir o teu celular? E se Deus pedir o teu tempo de televisão? E se Deus pedir aquilo que tu mais ama? Porque dizemos que amamos a Deus, mas a prova do amor, ela é demonstrada de forma prática, pelo tempo que nós gastamos com aquilo que nós amamos. E se Deus te pedir o futebol? E se Deus te pedir o teu tempo livre, que você fica olhando para cima sem fazer nada? E se Deus te pedir aquilo que você mais ama fazer? Entrega nas minhas mãos. Mostra que verdadeiramente me ama com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mostra para mim que eu estou em primeiro lugar na tua vida. Quando você acordar de manhã cedo, que você não dê atenção ao seu telefone, mas que você dobre os joelhos na minha presença e abra a minha palavra. Porque quando Deus chamou Abraão, Ele entregou o único filho. Vamos continuar. Aí diz o texto: não estendas a mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faça mal, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Versículo 12. Versículo 13. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Agora olha a revelação da palavra, a iluminação da palavra para nós nessa noite. Versículo 4. No terceiro dia, observe comigo, levantou os olhos e viu de longe. Veja que Abraão no terceiro dia, chegando ao Monte Moriá, ele levantou os olhos, e aí ele enxergou. No versículo que nós acabamos de ler, versículo 13, quando Abraão ergueu os olhos, é interessante porque diz que ele ergueu os olhos e viu atrás de si. Não é o que o texto está falando? Sim ou não? O que isso significa? Que nós vamos receber de Deus a providência dEle, a revelação dEle, a bênção dEle, quando nós elevarmos os nossos olhos. Elevo os meus olhos para os montes. Por quê? Porque o judeu achava que Deus se sentava sobre os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Agora observe, Jesus afirmou em João capítulo 8, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Por quê? Duas iluminações da palavra para nós aqui. Primeiro, Abraão viu Jesus como substituto. Acho que você não entendeu. Quem era para morrer? Isaac, assim como eu e você. Quem morreu? O cordeiro no lugar de Isaac, assim como Jesus, que é o cordeiro perfeito, morreu no meu e no teu lugar. Quantos podem adorar e bendizer o nome do Senhor? Segundo, Abraão viu o meu dia, versículo 4, terceiro dia. Não falei para vocês que a Bíblia nos mostra que a oferta morre primeiro no coração? Sim ou não? No terceiro dia, Abraão subiu o monte com Isaac, que já estava morto no seu coração. 3 dias depois, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, depois de ter morrido em nosso lugar, Ele ressuscitou, aleluia, Ele ressuscitou. Como Abraão viu o dia de Jesus, no mesmo dia, no terceiro dia, ele viu Isaac, que já estava morto no seu coração, receber a vida, a ressurreição, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 19, aleluia. Mas nós estamos pregando sobre o amor de Deus. Abraão se alegrou quando ele encontrou o cordeiro, porque ele disse para Isaac: Deus proverá para si
o cordeiro. Esse cordeiro aponta para a pergunta de Isaac. Porque Isaac olhou para o pai e disse: pai, eis aqui a fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro? Aí ele diz: Deus para si proverá o cordeiro. Lá vem Jesus, na Galileia, em direção ao Rio Jordão. Quando João Batista vê, ele enxerga ele vindo em sua direção, o Espírito Santo de Deus revela a João Batista, e ele responde a pergunta de Isaac, que foi feita lá no Monte Moriá. Ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Por isso Jesus, ele é o nosso substituto, o nosso Cordeiro Pascal, ele é o nosso sacrifício vicário, aquele que se ofereceu para morrer no meu e no teu lugar. Aqui nessa história, Isaac é um tipo de Cristo, que depois se transfere para o Cordeiro, que morreu no lugar de Isaac, que toma o nosso lugar. Jesus morreu para te dar vida. Jesus morreu para que você estivesse aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero orar por você nesse instante. Agora escute uma observação interessante. Se você observar, se você quiser ficar de pé para nós encerrarmos, eu quero acabar aqui. Se você observar, esse texto acaba no versículo 19. Quando você olha, versículo 19 diz assim: então retornou Abraão e seus servos e junto partiram para Berseba, onde passou a habitar. Escute, nesse texto, de forma simbólica, Jesus morreu e ressuscitou, amém? Quando retorna, Abraão retorna com os servos. Cadê Isaac? Jesus morre, ressuscita. Você sabe quando é que Isaac vai aparecer de novo na palavra do Senhor aqui? No capítulo 24, do versículo 62 a 67, quando ele volta para receber a sua noiva. Aleluia! O Cordeiro morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Quem faz parte dessa igreja? Quem faz parte dessa igreja? Aleluia! Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações dessa noite, Senhor Deus, e vemos, Senhor Deus, na figura de Isaac, o Teu amor manifesto por cada um de nós, Pai querido, Pai amado. Eu te peço, Senhor da glória, meu Deus, nessa noite, que saiamos daqui conscientes, Senhor Deus, de que o amor do Senhor é verdadeiro sobre nossas vidas. Abençoa cada um dos Teus filhos nessa noite aqui. Leva, Senhor, em paz, guarda, livrando de todo mal, Pai, e derrama a Tua graça sobre cada